Olá, pessoal. Hoje eu vou dar início também ao volume 5 para matemática 5. Então, só relembrando que eu já concluí a matemática 5, volume 4. Agora eu já estou no volume 5 da apostila de vocês. Não sei se vocês já receberam a apostila, mas vocês já têm acesso, claro, quem pagou a apostila, à versão digital, lá na plataforma do Farias Brito, no LMS. Então a gente vai dar continuidade. Isso aqui é a aula 21, circunferência 2, posições relativas. Nessa parte de posições relativas, a gente vai ver as posições relativas entre circunferência e ponto, circunferência e reta e duas circunferências. Vamos começar com circunferência e ponto. Posições relativas entre circunferência e ponto. E ponto. Bom, são três posições relativas entre uma circunferência e um ponto, ok? A primeira delas é o ponto exterior, ou ponto externo. Desenhar aqui a circunferência. O ponto exterior a essa circunferência, P. E o que a gente conclui é que a distância entre esse ponto e o centro, como vocês podem verificar, um instante. A distância entre o ponto e o centro da circunferência é maior que o raio da circunferência. Veja que daqui para cá temos o raio da circunferência. Daqui para cá a distância. Então, a distância entre o ponto externo e a circunferência é maior que o raio da circunferência. A segunda posição relativa é o ponto pertencente à circunferência. Para o ponto pertencente à circunferência, desenhar aqui de novo a circunferência, ou melhor, vou ganhar tempo aqui pegando essa circunferência que já está pronta. Então, agora eu vou pegar o ponto que é pertencente à circunferência. Então, o P ele vai estar aqui na circunferência, P. Temos ainda aqui o centro da circunferência. E aí, o que a gente pode observar nesse caso é que o raio e a distância do centro até o ponto, ou do ponto até o centro, é exatamente igual ao raio, ou seja, nessa situação aqui, a distância do ponto até o centro é igual ao raio da circunferência. E a terceira posição relativa entre ponto e circunferência nosso 1.3 é o ponto interior à circunferência. Bom, para o ponto interior, vou pegar de novo aquela circunferência que eu já fiz para a gente ganhar um tempo. E aí eu vou desenhar um ponto no interior dessa circunferência. Continuo tendo aqui o centro. E essa é a distância entre o ponto e o centro. Claro que
A distância entre o ponto e o centro, dessa vez, vai ser menor que o raio, que vem até a linha vermelha. O raio é tudo, a distância é só o que está de verde. Então, a gente conclui que nessa situação, para o ponto interior, a distância do ponto até o centro é menor que o raio da circunferência. Bom, essas são as posições relativas entre ponto e circunferência, entre a circunferência e o ponto. São 3 posições relativas. O ponto está fora, ou ele pertence à circunferência, ou ele está dentro da circunferência e não é o centro, claro, né? Porque se ele estiver no centro, aí não vai ter a distância entre o ponto e o centro. A distância será igual a 0. O segundo tipo de posição que a gente vai ver aqui são posições relativas entre a reta e a circunferência, certo? Entre circunferência e reta. Quais são as posições relativas? Primeiro, a reta ela também pode ser exterior à circunferência, reta exterior à circunferência, então, para a reta exterior à circunferência, continuo usando a mesma circunferência que eu já desenhei para aproveitar aqui, ó. E eu vou desenhar a reta exterior à circunferência, a reta R exterior à circunferência. Um pouco mais para cá. Temos o centro da circunferência. E aí, do mesmo jeito, a distância da reta até o centro, nesse caso aqui, é maior que o raio da circunferência. Então, a distância de R até C é maior que o raio da circunferência, já que o raio só vem até aqui. A segunda posição relativa é a reta tangente à circunferência. Para a reta tangente, então a gente já foi para a primeira reta exterior, né, a circunferência. Para a reta tangente, que teremos? A reta ela vai tocar a circunferência. R. E a distância do centro até a reta, nesse caso aqui, vai ser igual ao raio. Daqui para cá é o raio e daqui para cá é a distância da reta até o centro. Então, nesse caso aqui, a distância da reta até o centro vai ser igual ao raio da circunferência. E a terceira posição relativa é 2.3, a gente vai ter a reta secante à circunferência, ou seja, a reta secante é a reta que vai cortar a circunferência, que vai ter 2 pontos em comum com a circunferência. Vou traçar a reta R, e aí você observa que essa reta ela está cortando a circunferência em 2 pontos, aqui e aqui. Temos o centro da circunferência, e aí a gente vai perceber que a distância do centro até a reta vai ser bem menor que o raio.
Então, nesse caso aqui, a distância da reta até o centro será menor que o raio. E o terceiro tipo que a gente vai ver são as posições relativas entre duas circunferências. Entre duas circunferências. Bom, das posições relativas entre duas circunferências, a gente vai ter, primeiro, circunferências externas. Uma externa à outra. Vou até mudar aqui a cor. Ok? Para circunferências que são externas, eu estou tratando aqui de duas circunferências diferentes, distintas, então elas têm raios distintos, né? De tamanhos distintos. Então eu vou ter aqui o C1, que é o centro da circunferência 1, e o C2, que é o centro da circunferência 2. O que é que a gente garante sobre a distância entre os centros dessas duas circunferências? Para as circunferências que são externas, a distância entre o centro, a distância entre C1 e C2 é maior que a soma dos raios. Daqui para cá eu tenho R1, daqui para cá eu tenho R2. O que a gente conclui, então, é que a distância entre C1 e C2 é maior que a soma do R1 com o R2. Elas podem continuar sendo externas, mas sendo tangentes uma à outra, ou seja, tangentes, elas podem ser tangentes externas. Para as tangentes externas, deixa eu pegar aqui a azul de novo. Aqui. Elas vão se tocar em um ponto. Então, tá aqui duas circunferências que são tangentes externas. Tá aqui o C1, o C2, daqui para cá o R2. C1, daqui para cá o R1. No caso delas serem tangentes externas, a distância entre o centro, ou seja, a distância entre C1 e C2, é exatamente igual à soma dos raios. Então, concluímos que a distância entre C1 e C2 é igual a R1 mais R2. Essas circunferências, além de serem externas, elas podem ser internas. Ou seja, podemos ter uma interna à outra. 3.1, 3.2, 3.3. Então, elas podem ser internas. Vou pegar aqui a maior. Vou pegar logo na situação em que elas são tangentes externas, depois eu pego, ou tangentes internas, depois eu pego elas só sendo internas. Podem ser tangentes internas, para a gente aproveitar o raciocínio aqui sobre a soma dos raios. Então, veja só, elas sendo tangentes internas, maior. Agora eu vou pegar a menorzinha.
elas vão se tocar em um ponto, só que elas serão... Uma vai estar dentro da outra, nesse caso aqui. Pronto. Aqui a gente tem uma situação de circunferências que são tangentes internas. Daqui para cá eu vou ter... Não necessariamente isso aqui vai precisar passar pelo centro. Posso até diminuir um pouco para a gente fazer uma diferenciação aqui. Então, eu vou ter aqui o C2, vou ter C1, e aí a distância entre o C1 e o C2 vai ser a diferença entre os raios. Se eu pego o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor, o que sobra é só o pedaço que está aí tracejado de verde. Então, nesse caso aqui, delas serem tangentes internas, a distância entre C1 e C2 é exatamente igual à diferença entre os raios. Eu vou colocar em módulo para que você saiba que é sempre o valor maior menos o menor, tá bom? A quarta posição relativa... Então, vamos pegar agora só internas. No caso da gente ter circunferências, uma interna a outra, aqui a menor, não vou considerar concêntricas primeiro, somente internas, certo? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma situação com relação a esses raios. Aqui a gente vai ter o C2, bem aqui a gente vai ter o C1, ok? Então, a distância de C1 até C2 não pode ser a diferença entre os raios, tá certo? Por quê? Porque se eu fizer a diferença entre os raios, ainda vai ficar faltando mais um pedaço. Então, ele é menor que a diferença dos raios. Distância entre C1 e C2 é menor que R1 menos R2. Então, a gente está movimentando as circunferências da seguinte forma, ó. Primeiro foi fora, aí ficou maior que a soma, né? Automaticamente isso vai ser menor que a soma, não precisa... vai ser maior que a soma, a distância. Aqui vai ser igual a soma dos raios, aqui vai ser igual a diferença dos raios, e aqui vai ser menor que a diferença dos raios. Bom, a próxima posição relativa será elas sendo internas, mas sendo concêntricas, ou seja, o mesmo centro e uma dentro da outra. Agora 3.5. Só conferir se a numeração dessa vai ser 3.5? Sim. Então, vou pegar agora as circunferências que são concêntricas. Para as circunferências concêntricas, vamos ter o seguinte, que a primeira circunferência, pegar aqui que é a circunferência maior, vou aumentar lá um pouquinho, vou pegar a circunferência menor aqui, ó, essa daqui já serve. Deixa eu selecionar a circunferência. Muito bem. Então, vou botar aqui a outra circunferência. Veja que essas duas circunferências, elas são concêntricas, ou seja, elas têm exatamente o mesmo centro. O centro da circunferência maior
e o centro da circunferência menor são exatamente os mesmos, ou seja, C1 é igual a C2. Então, se C1 é igual a C2, não vai existir distância entre centro. A distância entre o centro 1 e o centro 2 é igual a 0. Se isso acontecer, se a distância entre os dois centros for igual a 0, significa dizer que as duas circunferências são concêntricas. E por último, a gente tem as circunferências que são secantes. No caso de termos as circunferências que são secantes. Aqui a gente pode complementar ainda, dizer que essa distância aqui, além de ser menor do que a diferença entre os raios, ela é maior do que 0. E para as secantes, a gente vai ter o seguinte: pegar aqui a primeira circunferência, pegar mais uma. Nesse caso aqui, elas já apareceram secantes. Já se cruzam em dois pontos. Vou só aumentar aqui um pouquinho. Fica melhor de visualizar a figura. Pronto. Isso aqui é o que nós chamamos de circunferências secantes. São circunferências que se tocam, que se cruzam em dois pontos. Assim sendo, o que é que a gente pode garantir? Os dois pontos. Temos aqui o centro da circunferência 1, o centro da circunferência 2. É claro que a distância entre os centros não tem como ser igual à soma dos raios. E com certeza vai ser um valor menor que a soma dos raios. Então já garantimos que nesse caso aqui a distância de C1 até C2 é menor que a soma dos raios. Eu boto em módulo sempre a diferença, porque você tem que botar o raio maior menos o menor sempre, tá bom? Mas se eu subtrair os raios, a subtração também não vai ser maior que essa distância. Então essa distância vai ser um valor entre a soma e a subtração dos raios. Bom, então é isso, pessoal. Essas são as posições relativas, tá certo? Em relação à circunferência, a gente pode ter posições relativas entre pontos e circunferências, posições relativas entre retas e circunferências e posições relativas entre duas circunferências. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.